São 14 horas e 5 minutos, o Duas na Tri está de volta. Como você escolhe seus alimentos nas refeições? Hábitos alimentares saudáveis devem ser adquiridos quanto antes. Dizem que o café da manhã é a principal refeição do dia. Malu Mota, o seu café da manhã é saudável? Sim. Você quer saber? Lógico que eu quero saber. Ó, primeiro, 4 copos d'água, né? Quente? Não quente nem da geladeira. 4 copos d'água de manhã do filtro, porque eu tenho um filtro de barro na minha casa. Ah, que chique. Tomo 4 Tudo natural. Natural. 4 copos, daí espero, porque tudo tem que ser, né? Devagar. Acordando de manhã, tá? Tudo, né? No gerúndio, acordando. Aí depois tomo um iogurte natural feito em casa também, se você quiser, qualquer dia eu te dou a receita, é muito simples de fazer. O iogurte natural com cereais. Variados. Variados. Aí eu alterno, uma semana é chia, a outra semana é aveia, a outra semana, não importa, castanha, sempre arrumadinho. Daí espero mais um pouquinho, não é tudo rápido. Você está pensando que o café da manhã é tudo acorda rápido. com calma. Os professores já estão ouvindo aqui. Já eles vão ser apresentados. Tá. E a outra, tudo certo. E a outra, aí depois um café preto com uma tapioca. Ai, eu não sei se eu vou levar bronca pela tapioca ou não. Que jeito, né? Ai, que bom. Então é esse meu café. E o teu café da manhã, como é que é, Normalmente, Silvia? como eu acordo, já vou fazer exercício, então quando eu acordo é um café preto, eu não fico sem café. Até acordar, né? Fico sem café. Um iogurte, uma papaya pequenininha, uma torrada com um pãozinho. Aí eu vou pra academia, né? A torrada com manteiga e tal. Vou pra academia. Depois que eu faço os exercícios, aí sim. Aí eu como ovos, eu como omelete, eu faço um monte de coisa. Não é? Parabéns. Fora as vitaminas que eu tomo também. Enfim. Bom, mas então, Silvia... Bom, o Colégio Objetivo se preocupa com os hábitos alimentares dos alunos em projeto muito bem cuidado, gente. Nós vamos falar de alimentação saudável. Aproveite e saboreie o nosso bate-papo com... Eliana Benassi, que é professora do ensino fundamental do 4º e 5º ano do Colégio Objetivo. E José Alencar Gomes da Silva, coordenador de ciências do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, também do Colégio Objetivo. Boa tarde, mestres, tudo bem? Boa tarde. Queremos saber se tá bom o nosso café da manhã, vamos abrir a matéria já com isso. Eu estou fazendo bem ou não? Tá sim, porque você está colocando na sua alimentação a hidratação, que é importantíssima, e está conseguindo colocar vários grupos de alimentos importantes. Né? Professor, 4 copos d'água, professor? Aí a questão da hidratação vai depender de cada pessoa. A necessidade diária de água não é uma coisa fixa. Cada pessoa tem que tomar 8 copos de água por dia ou coisa parecida. Cada um tem a sua necessidade diária. Se a sua necessidade é tomar muita água, acho importante. Tá? Para não também não pode sobrecarregar os rins demais, né? E quem trabalha com a voz geralmente toma bastante água, né? Ah, Silvia, Então tá a Silvia vive com um copo d'água. Então, é importantíssimo. Mas você sabe que o fato de eu estar tomando mais água não é nem por causa da voz, é por causa do rim, que você acabou de falar. Importante. Às vezes é muito, mas é porque o probleminha, né? Pode ter um probleminha, uma pedra no rim, um negócio. Então, eu também trabalho também por causa do rim. Nas pirâmides alimentares atuais, né, no modelo atual de pirâmide alimentar, a base dela é hidratação e exercício físico. Eu não tomo os 4 copos d'água, mas eu vou pra academia. Olha, eu faço exercício físico, mas olha a outra dando desculpa, né? Dando desculpa. Não tem regularidade. Mas é importante que vocês estão preocupados com a alimentação saudável, né? Com a alimentação adequada para as atividades que vocês fazem no dia a dia, né? Eu não tenho atividade física regular, mas eu caminho. Eu ando muito durante o dia. Eu faço física. Eu faço tudo a pé. É uma atividade Por onde física. eu moro, eu tenho facilidade. Então, eu não. Primeiro que eu não tenho carro. Então, isso facilita muito a vida. Tudo que eu faço é a pé. Então. Já está exercitando. Que bom. Mas agora vamos falar das crianças, né? Como é que começa essa educação, Eliana, com as crianças? É um programa que nós desenvolvemos dentro da escola, do 2º ao 5º ano. Fala bem próximo Isso. eu ia falar telefone, ao É um microfone. programa que nós desenvolvemos do 2º ao 5º ano, durante todo o ano. As crianças degustam vários tipos de alimentos. Então, frutas, verduras, legumes, leite, derivado. Fazemos aquela mesa gostosa, porque nessa faixa etária, o importante é o degustar realmente, é saborear.
é experimentar um alimento. Então, para a criança, isso é muito prazeroso. O experimentar um alimento que, às vezes, em casa pode até ter na mesa, ser comum da família, mas naquele momento em que estamos em aula, é divertido estar com amigos, sentado, comendo. Então, eles realmente aproveitam bastante. Mas só para eu entender, isso é uma aula de educação alimentar ou é dentro da aula de ciências? Dentro da aula de ciências. É um ok. programa que nós desenvolvemos e todos os meses, dentro das aulas, nós paramos numa aula e trabalhamos com o alimento, com essa questão do alimento. E contamos para a criança, né, a importância desse alimento para o corpo, para o desenvolvimento dela. E, aos poucos, eles vão adquirindo novos hábitos, comendo uma fruta que eles não tinham experimentado. Você falou da papaya, mas tem criança que não come, então ela passa a adquirir esse hábito e trazer isso para a vida dela. Ai, parece tão simples, né? Parece tão simples. Parece tão simples, hein, professor? É Fala assim, olha, filhinho, você tem que comer brócolis, porque é maravilhoso. Você tem que comer salada, não é tão fácil assim, né? Não, mas eles acabam, o que acontece? Como nós temos o grupo, fazemos aquela mesa que a criança está ali com os colegas comendo, por exemplo, vou te dar um exemplo das verduras, que aquela questão que você falou não é tão fácil. Mas eles querem experimentar. Ou ele pode até não querer, mas o colega do lado está comendo. Então, ele quer saber qual é o sabor. Se é amargo, se é azedo, se é prazeroso. E eles arriscam. Eu tive até um aluno que ele colocou assim, que a degustação de verduras, ela não era muito gostosa, mas que ele tinha descoberto naquele dia o agrião. E que tinha sido assim, ele comeu o agrião e ele estava muito satisfeito com ele mesmo, porque ele tinha experimentado. Então, não há uma obrigatoriedade, assim, você é obrigado a comer ou a experimentar. É obrigado a experimentar, né? Não é obrigado. Não? Se você não quiser, você não experimenta. A criança, às vezes, com 7 anos, ela não vai experimentar uma verdura. Mas Ela vocês motivam. Sempre, sempre motivamos. Sempre colocamos, oferecemos. Se você não experimenta uma verdura, você pode comer uma outra. Se você não experimenta um derivado de leite, no dia do leite, você experimenta um outro. Então, é realmente um estímulo para que a criança coma e coma bem. Quer dizer que muitas vezes as crianças elas não comem porque elas não conhecem, não foram apresentadas Isso é ao bastante alimento. comum. É bastante Não é, comum. Bastante professor? comum. Ó. A criança, tanto as maiores como as menores, elas chegam na escola, muitas vezes elas não conhecem os alimentos que a gente oferece, que a gente apresenta para elas, né? Então é importante esse tipo de trabalho para fazer com que a criança conheça. Depois, se ela vai utilizar esse alimento naturalmente, é uma outra situação, mas a gente procura incentivá-los a conhecer todos os tipos. Ô, professor, mas eu penso que do ponto de vista pedagógico, deve ter um componente diferente, porque em casa eu conheço algumas histórias de pais que chegam... Sim. Meu amor, é cenourinha. Mamãe fez cenourinha. Mamãe fez brócolis. Olha que enfeita. Põe na sopa. criança disfarça. Não adianta. Disfarça. Disfarça. O brócolis, né? Coloca ali. O agrião. É muito difícil e as crianças resistem muito. Então, assim, acho que do ponto de vista pedagógico deve ter alguma diferença, não, professor? É uma situação mais lúdica, mais agradável, é uma situação que ela se vê no meio dos outros colegas, então eles querem participar de alguma forma. E muitas vezes o importante é que, descobrindo os sabores dos alimentos, eles passem a adquirir esses hábitos. E alguns vão adquirir e vão cultivar o resto da vida, né? Essa que é a ideia. Vocês acham que tudo, vocês que são educadores, até uma dica para os pais que estão ouvindo a gente, tudo é uma questão de hábito. Então, se você coloca bons hábitos na criança desde cedo, ele leva para o resto da vida, independente de ser comida, o que for. Bons hábitos na educação, bons hábitos de gentileza, bons hábitos de conversar e de tratar os coleguinhas. Tudo quando começa cedo, a tendência a ser um adulto mais saudável é melhor? A ideia que está centrada é essa, né? Ou seja, o aluno, a criança, vendo boas referências, acompanhando boas situações, a tendência é que ela tenha um comportamento semelhante. A tendência, né? Mas cada um é um indivíduo, né? E aí fica mais complicado a gente garantir que isso ocorra sempre, né? E é o nosso papel dentro de sala de aula, na escola, procurar fazer com que todas as crianças tenham essa oportunidade de ter hábitos
que fiquem para o resto da vida. Os hábitos criados, quantos hábitos nós temos, os adultos, que adquirimos quando crianças? Bons e ruins. Bons e ruins. Exato, Por exato. isso que é importante, assim, no papel da escola, trabalharmos essas questões do hábito positivo. Quem não quer se alimentar bem e ter saúde? Porque o que é alimentação? A alimentação está ligada ao quê? À nossa saúde. Todos nós sabemos, como seres humanos, que temos que nos alimentar. E que alimentos saudáveis têm o quê de retorno? Uma saúde muito melhor. E quando estamos bem, trabalhamos melhor, estudamos melhor, nos divertimos melhor, né? O professor tem a parte do café da manhã, né? Que é a Isso. importância, já que a gente falou do café da manhã, o projeto é café da manhã? É isso? Chama-se Café da Manhã Saudável. Então, como eu já conversei até por telefone com a Malu, já conversei com você também em outras ocasiões, alguns anos atrás, não sei precisar se foram 8 ou 10 anos atrás, o pessoal da Unip, da nutrição da Unip, pediu permissão se poderiam fazer uma pesquisa dos hábitos alimentares dos alunos do Colégio Objetivo. Então, isso foi autorizado e eles não passaram todos os resultados, porque é uma coisa técnica, né? Nós não somos nutricionistas, então, mas entre esses resultados, o que chamou muito a atenção é a falta do café da manhã, o hábito do café da manhã. Eles fizeram uma pesquisa com os alunos. Com os alunos. Foi feita essa pesquisa alguns anos atrás, né? Então, é um ponto assim, que chamou muito a atenção, que muitos alunos, mas muitos mesmo, não conseguiam, não tomavam café da manhã. Por uma questão de transporte, por uma questão de horário. Então, nós ficamos pensando de que maneira nós poderíamos incentivá-los a conhecer a importância dessa refeição. E aí surgiu a ideia do café da manhã saudável. Então, pelo menos uma vez por semestre, os alunos são convidados a participar de um café da manhã com os principais grupos de alimentos. Então, as proteínas, os carboidratos, as fibras, as vitaminas, sais minerais, para que eles possam perceber como é importante o café da manhã para ele ter um desenvolvimento interessante das atividades diárias que ele faz, porque ele não está na escola só. Ele está no curso de inglês, ele está na escolinha de natação, ele está no balé e assim por diante, né? Então, na prática, nós procuramos incentivá-los a perceber que é importante acordar um pouquinho mais cedo para tomar o café da manhã direitinho, para poder chegar na escola e outras situações que ele possa participar, ele tem um bom aproveitamento o resto do dia. Então, nós pensamos dessa forma, né? A ideia do café da manhã saudável. E nesse café da manhã, aí vocês colocam todas as cadeias. Então, com a mesma ideia que a Eliana propôs, eles são convidados a trazer os alimentos para fazer o café da manhã. Eles que levam. Levam em parceria com as famílias. Então tem a turma da proteína. Tem o comunicado que nós mandamos aos pais, que no dia tal será realizado o café da manhã saudável, né? E eles levam para a escola. Que fontes de proteína vocês vão levar? Os laticínios, principalmente, né? Então, leites, iogurtes, queijos. Então, são os laticínios, são as fontes de proteínas mais comuns que eles levam. Pode levar alguns frios. Depois a gente vai falar sobre os perigos dos alimentos que são processados demais ou coisa parecida. Mas é importante ele conhecer os grupos de alimentos que fazem parte desse café da manhã saudável. Os carboidratos são pães, são bolos, e aí as frutas, os sucos. E eles compartilham, então cada um traz uma coisinha e eles compartilham. A gente faz uma mesa grande, como o pessoal do ensino fundamental das séries anteriores faz também. Então, pelo menos uma vez por semestre. Nossa ideia, como eu falei, é que pelo menos alguns passem a adquirir esse hábito. E aí isso se propaga para a família. Então, já contei também para vocês fora do ar a questão de alunos nossos que mudaram a alimentação a partir dessas ideias que nós propusemos a eles, né? E levar até para casa, né? Quer dizer, inverte. Então exatamente, é o processo inverso. Da escola para casa. E tem aquela coisa assim, né? Porque a criança, quando ela aprende, ela quer passar para os pais. Nossa. Então, ai dos pais, se elas aprenderam que aquilo é bom, que morango é bom, então o papai come morango porque é bom. Aí começa a ter uma troca muito legal. Agora, por que é tão importante um café da manhã com todas as cadeias alimentares? Tipo assim, eu comi só um pãozinho com café com leite, pão, manteiga, tá bom, vai trabalhar. O que precisa realmente ter num café da manhã para dizer que você está preparado? Como eu falei para você, nós falamos para vocês no início, nós não somos nutricionistas nem nutrólogos, né? Mas é importante nós passarmos a noção do que é importante para eles terem a energia necessária,
a proteína necessária para poder desenvolver a musculatura, a formação do corpo propriamente dito, que eles estão em fase de crescimento, né? E aí, quando eles chegam à escola sem o café da manhã, imagina uma aula de educação física com a criança praticamente em jejum. Tadinho. Chega muito criança assim? Hoje, bem menos, né? Nós, diferentemente do Fundamental 2, nós trabalhamos não só o café da manhã, mas todos os outros grupos. Sim. Então, cereais, as leguminosas, as raízes, para que a criança tenha esse conhecimento geral de momentos diferentes de alimentação. E a gente tem observado que o número de alunos diminuiu sem o café da manhã, a quantidade. As crianças têm vindo com o café da manhã tomado de casa e também o lanche que eles trazem do meio período já é um lanche mais saudável. A proposta é essa. A proposta é trazer. Lancheirinha. Porque assim, eles já trazem um dia uma fruta, um dia um iogurte. Mas se trouxer alguma coisa que não seja saudável, vocês ficam bravos? Não pode ficar bravo, né? Até porque nada é proibido. Quando você pensa em alimentação, não existe assim isso é proibido, vai ter uma consequência, não. O nosso foco é realmente conhecer aquele alimento, né, o maior número de alimentos possíveis e fazer as suas opções. Então, não existe o errado. Quando se fala em alguns tipos de alimento, isso é proibido? Não. Ou você até pode comer esse alimento esporadicamente. Como ele falou da pirâmide, esporadicamente você pode comer um alimento que ele possa ser mais gorduroso ou tenha mais açúcares. Mas podendo ter uma opção para um alimento mais saudável, é muito melhor, né? Eu pude participar... Pode falar, professor. Então, é isso que nós preconizamos, que eles possam conhecer todas as possibilidades que os alimentos oferecem e consigam distinguir o que é adequado para eles e a quantidade daqueles que não são tão adequados deve ser diminuída. Então, essa é a proposta básica que fundamenta as nossas atividades que nós passamos para os alunos. Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar numa feira Educar, né, a apresentação. Qual era o ano das meninas que foram? 8º ano. 8º ano. Então, elas fizeram uma apresentação muito bonita. E o que mais me impressionou, Malu, é assim, conforme eu ia entrevistando, né, para fazer uma matéria na televisão, sabiam tudo que tinha. Então, se era um iogurte, qual a propriedade, os nutrientes, o que precisava, se era um bolo que tinham feito, por que é boa a mandioca, por que é bom, né? Então, as receitas saudáveis, o orgulho de fazer uma receita saudável, eu senti uma grande animação, entusiasmo. Esse é um outro projeto que nós temos, né? Que aí já faz parte do conteúdo do 8º ano do ensino fundamental, que é o Festival de Receitas Saudáveis. É um trabalho bimestral, como um trabalho de português, de matemática, de história, geografia. Será que pegou uma carona nessa onda de... Antes. Foi antes? Então, eles vieram depois da gente. De Masterchef. Eles vieram após a gente. Então, o objetivo saiu primeiro, com né? certeza, a quem interessar após, o objetivo saiu primeiro. Saímos na frente. Então, a partir dessa ideia fundamental, aí nós pedimos ao longo do primeiro bimestre, que já passou agora, né, que eles preparem uma receita de prato quente, de um suco e de uma sobremesa. Eles mesmos? Eles mesmos. Mas para escolher? Eles têm que pesquisar a receita. Ai, que legal! Eles têm que digitar a receita, formatar a receita e depois eles preparam a receita. E aí, nós marcamos um dia na unidade, na escola, sei lá, o objetivo da Teodoro Sampaio. E aí nós preparamos as mesinhas, eles levam os pratos já preparadinhos. Quando que vai ser, professor, pra gente ir? Já foi. Queria ir. Porque é primeiro bimestre. Na nossa unidade ocorre todos os meses, então se vocês quiserem, estão convidados. Pronto, né? Já vamos para lá. Então eles preparam esses pratos e aí eles nos explicam, além de como eles foram preparados, a receita é feita daquela maneira tradicional, né? Modo de preparo, os ingredientes, todos, mas só que eles têm que colocar também as informações nutricionais. E aí eles fazem essa pesquisa. E é aí que eles vão explicar para você, como eles explicaram naquela feira Educar. Explicaram saber direitinho, todos os componentes, por que aquela receita é saudável, por que aquele alimento que ele está mostrando pra gente é saudável. Até misturar, gengibre com alguma coisa, essa mistura, para que é? É bom para tirar as toxinas, é bom, mesmo. Não é isso? Então eles participam, né? E é um trabalho bimestral bem gostoso, né? Porque eles fazem até making off,
filmam em casa, gravam, legal. eles preparando, porque as mães, os pais, os avós ajudam. Então, a receita da vovó, que ele leva de massa, e aí alguns querem inventar. Aí já complica um pouquinho, né? Quando eles querem inventar alguma coisa inédita. Um Masterchef, é criar a própria receita. Mas aí, às vezes, não sai, o resultado não é tão bom quanto esperado. Mas né? o aprendizado também está nisso, né? Então, às vezes, eles carregam um pouco em algum tipo de componente que não dá muito certo, não liga muito, mas... Se você tem que experimentar as receitas, tem que falar que tá tudo bom? Não, tem que falar, tem que ser honesto com eles. Não deu certo essa receita aqui. Olha, porque isso ensina também o aluno. Ensina, com certeza ensina. Então, é um projeto que nós temos já há alguns anos e eles sempre participam com muita intensidade. É muito interessante o final, o resultado final. E eles fazem, tem unidades... nossas próprias, que os alunos têm muito capricho para escrever a receitinha. Sabe aquela receitinha da vovó, faz um livrinho. Ai, que graça. Fica muito bonitinho, fica muito legal. Então, eles aprendem também, né? Então, as informações nutricionais é que nos interessam. Mas só que, além disso, tem a degustação. Então, a comunidade que está na escola naquele dia, os alunos de outras turmas, os alunos do ensino fundamental 1, os coordenadores, os professores participam. Então, virou uma festinha lá na escola, né? Então, bem interessante. Que demais. Agora, Eliana, eu acho interessante que isso tenha entrado na grade, né, curricular. Isso. E, assim, até um tempo atrás, não tinha, essa matéria não constava. O que precisou, o que aconteceu para que o aluno também precisa agora ser educado nessa área também? O que mudou de lá para cá? O mundo mudou, né? Mais pertinho do microfone. Desculpa. Isso. O mundo mudou. Quando nós éramos estudantes, o oferecimento de alimento natural era muito maior. Hoje o número de alimentos processados, alimentos industrializados, é muito maior. Então, assim, o mundo está diferente. Então, a educação tem que ser diferente. Nós temos que nos adaptar ao mundo que nós vivemos. E os índices também de obesidade infantil também, acho que isso deve ter pesado também. Também, é uma questão assim, não se fala para a criança, no meu caso, na minha faixa etária, olha, isso não pode comer porque engorda ou não engorda, ou a falta. É muito sutilmente que nós conversamos sobre essas questões, porque o nosso foco realmente é o experimentar. Mas nos preocupamos sim, porque hoje a Organização Mundial de Saúde coloca quantas crianças abaixo de 5 anos já estão com um peso elevado, com sobrepeso. Então, é uma questão de saúde que nós temos que nos preocupar. Então, esses hábitos sendo adquiridos desde criança, e olha, vocês veem o prazer que quando eles chegam à adolescência, na faixa etária do meu colega, como eles gostam, como eles querem criar. Então, é um interesse da escola em trabalhar e desenvolver esse aluno para um hábito bem saudável. Se a gente está falando de uma estatística de 5 anos, crianças abaixo de 5 anos, Organização então Mundial. Significa também que existe uma desinformação dos pais em relação à nutrição desses filhos? Você acha que... Eu acho que não, porque assim, os pediatras, eles pesam, eles orientam os pais, ele pesa a criança, ele orienta. Existem vários programas que falam sobre isso, então, assim, a própria escola aborda isso. O que precisa existir é uma parceria entre a família e a escola, que é o que nós queremos. Vocês conseguem, né? Nós conseguimos. Graças a Deus, no objetivo, nós conseguimos essa parceria. E trabalhar para que o indivíduo tenha muito mais saúde. Claro. E até mesmo conscientizar, né, Eliana? Porque ele pode até comer a bolacha recheada. E você dizer, olha, você está comendo 3 bolachas recheadas. Essas 3 bolachas, elas equivalem a tanto, né? Nós ensinamos isso na isso escola. É legal. Então, isso é legal, um né? pacote de bolacha recheada equivale a 8 pãezinhos. Então, quando você fala isso para uma criança... Isso é bacana. Isso é bacana. 8 pãezinhos, então assim, você vê a equivalência, o que você está ingerindo. Então você pode, ao invés de comer um pacote, coma 1 ou 2 bolachas. Sim. Então, comer 1 ou 2 bolachas não é proibido, você pode comê-las. Como você pode comer outros alimentos, mas na quantidade correta. Nada é proibido, né, professor? Com certeza não. Inclusive, eu já pego casos de alunos, tem aluno meu do 9º ano, que ele não leva o lanche tradicional.
onde ele leva macarrão com brócolis, você falou tanto do brócolis, né? Leva macarrão com adoro brócolis, outro dia ele também. levou salmão com alguma coisa, então ele está sempre variando, pelo menos uma vez por semana ele leva alguma coisa diferente, então você percebe que alguma coisa a gente está colocando na cabeça dessas crianças e dos familiares deles também, né? Já tem um hábito que eles estão procurando transformar numa coisa mais saudável, né? E você sabe que essa vez que eu fui acompanhar na Educar, algumas entrevistadas, né, as meninas, tem uma aluna, Luísa, se não me engano, Maria Luísa, ela falou que ela mesma que preparou. Que prepara o jantar de vez em quando na casa dela, sabe? Quer dizer, olha, Já virou uma Masterchef. Então, agora, eu interessante. não posso deixar de falar, nós começamos com esses projetos antes de aparecerem esses programas todos na televisão. É mesmo? Mas isso incentivou Sim. muito. Incentivou. Isso incentivou muito. Incentivou. Então eles querem participar porque eles também assistem os programas, os Masterchefs, os outros que aparecem nos canais a cabo, né? Que são muitos. Se você ligar o canal TV a cabo, cada canal tem Mas 2, agora 3. também está exagerado, né, É, professor? é verdade. Agora onde você liga Tudo tem que é alguém cozinhando, né? Tem alguém fazendo uma comidinha. Ô, Eliana, mas eu vejo que o objetivo começou, essa questão da alimentação saudável, ela vem antes, né? Vocês têm até as hortas dentro das escolas, teremos que falar das hortas, como é que funciona esse projeto? Nós, no Fundamental 1, fazemos horta. As crianças plantam, escolhem, então nós plantamos vegetais, tem turma que planta legumes, tem turma que planta o tempero. Então eles gostam muito, porque assim, mexer na terra, ver aquele alimento brotar, e eles cobram, eles vão, querem regar. Então assim, rega menos. Todo mundo quer regar, não, hoje rega uma turma, hoje rega outra. E nós acompanhamos todo esse processo do alimento até a colheita, né? Muito gostoso. E tem muita criança, eu fui um dia fazer acompanhar as crianças na hortinha, tem criança que nunca tinha visto, né? Não chega nem perto de, por exemplo, no dia que eu fui, estava plantando alface. E depois de um mês, quando cresce a alface, aí vão comer a salada com alface. Quer dizer, isso não tem preço, né? Não. Com certeza. E até o ensinar a criança, nós temos essa preocupação, porque às vezes a criança tem isso, ela faz na escola. Mas ela mora num apartamento, por exemplo. Pois é. E aí, tudo que eles aprendem, eles querem levar para casa. É verdade. Então, mas eu não tenho espaço. Então, nós já fizemos até a horta vertical. Utilizando a garrafa PET cortada. Então, já utilizando que graça. uma questão da ciência, que é a questão da reutilização, do planeta sustentável. São vários assuntos dentro de um, né? E todas as crianças plantaram na escola. Então, ficou aquela parede linda, todinha, com verduras. E as crianças amaram. E perceberam que você não precisa ter um espaço muito grande. Que você pode ter um espaço pequeno dentro do seu apartamento. E isso já vai fazer uma mudança. Porque a criança, ela tem este prazer, é diferente do adulto. Nós já temos algumas questões, assim, né? Concebidas. Concebidas. A criança não, para ela tudo é uma descoberta. Brotou, plantou. Para a criança isso é muito forte, essa experiência, essa vivência. Por isso que esses hábitos acabam ficando. É verdade. São prolongados durante a vida. E que eu acho bacana, você vê, né? De repente os alunos pediram, eu moro em apartamento, como é que faz? Aí eles já bolam, né? O objetivo já pensa, vamos fazer uma horta vertical, pega as garrafas PET, já ensina o outro lado, quer dizer, tudo vira matéria, né? Tudo. Com certeza. E eu acho, né, Alencar, que é essa questão também da interdisciplinas, não? Que você Sim, com junta certeza. A gente tudo, trabalha o tempo todo pensando nos links com as outras disciplinas. Então, ciências, na verdade, é uma área muito ampla, né? Muito ampla. Dentro de ciências, o professor de ciências, a Eliana está aqui também, nós temos que dar, entre aspas, respostas para... Posso imaginar. Para Que o difícil. problema de saúde da vovó, para viagem espacial. Aí eles assistem aqueles programas dos canais a cabo também, que tem vários os documentários sobre os animais Como eles das assistem savanas. Isso eles assistem e perguntam muito. Então, o professor de ciências tem que estar aberto sempre para tentar encaminhá-los para que eles possam entender aquilo que estão assistindo, né? Que eles estão participando e conhecendo. É muito interessante. Você vê então, nós estamos falando de uma geração ávida de conhecimento. A gente Com acha que eles vão certeza. ficar em casa assistindo outras coisas? Não. Eles ficam assistindo documentário. Sempre Não é? sempre tem um questionamento em alguma coisa que ele assistiu, que ele viu, que ele leu. Então, inclusive na internet, que a gente
nós pensamos, vocês vão falar desse assunto hoje, né? Da Sim, segurança da daqui a internet. pouco. Isso. Mas tem a parte boa também. São as pesquisas que eles fazem, são as situações que eles nos propõem a respeito de situações. Será que é verdade aquilo que eu vi sobre tal assunto? Eles questionam. Olha que interessante. Então vocês têm que estar muito bem preparados. Temos que né? estar muito preparados e ou pelo menos temos que indicar algum caminho para que aquilo possa ser satisfeito na dúvida deles. Né? Então é São importante. extremamente curiosos. Muito Só curiosos. Só para muito. a gente encerrar, vamos falar de resultados nesses 8 anos, né? Aproximadamente 8 anos. Qual é a evolução que você sentiu? Bom, primeiro, em relação ao café da manhã, eu percebo que cada vez mais alunos que participam dessas atividades, eles passam a entender melhor a ideia do café da manhã e passam a utilizar. Inclusive alunos que foram nossos, que já estão até no ensino médio, mudaram a alimentação, os hábitos alimentares da família. Da família toda? Da família toda. Olha que legal. Olha, eu vou ter que fazer assim, 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 porque eu aprendi na aula de ciências que eu tenho que ter o café da manhã saudável, tenho que ter os componentes básicos dos alimentos em todas as refeições. Então, é um ganho para a gente, é uma satisfação saber que alguém, né, que muitos deles adquiriram essa ideia e levaram para a vida, né? Isso é importante. Aprendemos todos, né, Eliana? Com certeza, aprendemos todos os dias. E o retorno das suas crianças? Nós observamos assim que os lanches que eles trazem para a escola são muito mais saudáveis, que as crianças, por ter essa curiosidade, por participar das atividades, eles têm interesse em melhorar a alimentação, então criança conta muito, né? O que eles comem e essa questão, mãe, compra porque é gostoso, porque eu comi na escola. E nos últimos anos, nós temos observado uma melhora muito grande nessa questão da alimentação, no sentido de um alimento saudável. Né? O que é mais importante, só para encerrar, Malu, o mais importante é aquilo que você falou, que assim, dá a conscientização do que é certo e o que é errado, e faz a comparação. Então, quando ele vai comer o saco inteiro de bolacha, ele sabe o que ele está fazendo de errado. Correto. Ele não está fazendo aquilo porque ele resolveu comer. Não, eu vou comer porque eu vou comer. Eu sei que está errado, mas se eu comer isso daqui, eu posso... a comparação que é feita com o pãozinho, a comparação de alimentos, tudo isso é uma coisa que fica na cabeça. Então, eu acho que o principal é esse hábito que vai para o resto da vida. E também as escolhas, né, professores? A criança vai aprendendo a fazer as suas escolhas, porque ao longo da vida será sempre a escolha que ela vai ter que fazer. É um caminho natural, né? Ou isso ou aquilo, né? É um caminho natural, com certeza. Então, que... a ideia é sempre trabalhar para que a criança da nossa faixa etária aprenda a conhecer as coisas que são adequadas para ela. Isso é a nossa finalidade, né, básica do educador, do professor ou coisa parecida. É isso, então, terminando aqui a nossa entrevista, eu quero agradecer muito a Eliana Benassi, que é professora do ensino fundamental do 4º e 5º ano do Colégio Objetivo, e José Alencar Gomes da Silva, coordenador de ciências do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, também do Colégio Objetivo. Muito obrigada, professores, pela mais essa aula aqui. Boa tarde para vocês também, muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, no próximo bloco vamos falar dos riscos da internet, de como um ataque de piratas virtuais pode abalar o mundo.